Acontece e eu recebo aqui no estúdio o ex-prefeito de Pau dos Ferros e atual dirigente do Democratas no Rio Grande do Norte, Leonardo Rego. Boa tarde, prefeito, bem-vindo. Boa tarde, Ana, boa tarde a todos os telespectadores da Band. Leonardo Rego, semana passada nós recebemos aqui no estúdio, e começa esse assunto antes mesmo da gente veredar pelos assuntos do Democratas no Rio Grande do Norte. Semana passada eu recebi aqui no estúdio o prefeito da cidade de Pau dos Ferros, Fabrício Torquato. E ele fez uma série ele trouxe informações sobre dívidas que viriam da sua gestão e agora desaguaram na administração dele. Ele inclusive trazendo informações que essas dívidas comprometem a gestão. Como é que o senhor recebe essas informações que vêm do seu ex-aliado Fabrício Torquato? Informações distorcidas. Na realidade, no ano de 2008, a Confederação Nacional dos Municípios e a FEMURNE incentivou os municípios do Brasil e do Rio Grande do Norte a aderirem a essas compensações previdenciárias, valores que tinham sido recolhidos dos municípios indevidamente. No ano de 2010, a Prefeitura de Pau dos Ferros, através de um procedimento legal, contratou uma empresa especializada para a consolidação dessas compensações previdenciárias. Essas compensações se evidenciaram entre os exercícios de 2010 e 2012, fazendo um valor exato de R$ 5.068.000. O que é importante registrar, até 31 de dezembro de 2012, quando terminou o meu segundo mandato como prefeito, não havia nenhuma condenação, nem sequer na esfera administrativa, a título da Receita Federal em Mossoró e a título do CAF, que é um conselho administrativo vinculado à Receita Federal em Brasília. A Prefeitura de Pau dos Ferros, inclusive isso foi dito pelo atual gestor num programa aqui em 2012, na própria televisão da Band Natal, ao entrevista ao jornalista Robson Carvalho, onde houve uma rodada de entrevistas entre os candidatos a prefeito dos municípios do interior do estado, onde ele aborda esse assunto. E dizendo categoricamente que essas compensações foram feitas dentro de uma previsão legal. A Prefeitura de Pau dos Ferros, quando ele assumiu o mandato, tinha todas as suas certidões negativas em dia. O que é válido salientar é que Leonardo Nunes Rego, na esfera administrativa, porque essa questão está na esfera administrativa, não foi notificado em nenhuma oportunidade. As duas decisões existentes acerca desse assunto na esfera administrativa aconteceram quando? Em agosto de 2013 e em outubro de 2014. Então, ao contrário do que foi dito aqui, que inclusive a Receita Federal emitiu as GRUs, as Guias de Recolhimento da União, que é um procedimento de praxe dos órgãos federais, eu fiquei absolutamente impressionado e desapontado com a declaração do prefeito quando disse que não existe mais recurso com relação a essa questão. E onde é que está a esfera judicial? Não sou eu que vou ensinar o prefeito de Pau dos Ferros a tomar a providência cabível. Eu não quero ser antiético, mas que há recurso sim, e eu tenho um exemplo a mais a dar. Só através desse escritório aqui do Rio Grande do Norte foram mais de 60 prefeituras que aderiram a essa mesma alternativa. Inclusive a Prefeitura de São Miguel, que é comandada pelo primo dele, que é deputado estadual. São Gonçalo do Amarante, Ceará Mirim, e o primo dele defendeu o interesse do município de São Miguel. Através desse escritório no Brasil, foram mais de 500 prefeituras que aderiram a essa mesma alternativa. Então, paciência, nos dá a oportunidade de defesa, porque na esfera judicial, a partir do momento em que o ex-prefeito Leonardo Rego for notificado, ele vai estar completamente lúcido, equilibrado e tranquilo para apresentar os esclarecimentos que forem necessários. Ex-prefeito Leonardo Rego, e agora já enveredando pelo aspecto da política do Democratas, especificamente na cidade de Pau dos Ferros. O que a gente percebe é que a campanha na cidade de Pau dos Ferros já começou, a campanha de 2016. De um lado, o senhor, pré-candidato, inclusive já dito pelo senador José Agripino Maia, do outro lado, o prefeito Fabrício Torquato. É esse o cenário que se coloca, ex-prefeito? Deixa eu fazer só mais um comentário, pedindo sua licença, que até o dia de hoje não foi debitado um só centavo dos cofres da Prefeitura de Pau dos Ferros com relação a esse assunto. Um só centavo. O prefeito, inclusive, declarou aqui que estava pagando em torno de R$ 125 mil por mês de precatório. Quando eu fui prefeito, durante os 8 anos, nós pagávamos 150 mil por mês. Eu, como prefeito, quitei os RPVs, os precatórios de pequeno valor. E os precatórios existentes são oriundos da gestão do atual aliado do prefeito de Pau dos Ferros. Porque em novembro de 2005, no meu primeiro ano de mandato, eu quitei
todos os RPVs e equiparei o salário de mais de 50% dos servidores da prefeitura que recebiam menos do salário mínimo. Então é importante também registrar que essa demanda de precatório que está sendo paga, ela não é oriunda da gestão Leonardo Rego. Ela pode até ter sido expedida, mas a competência desses precatórios não. Com relação ao cenário político... Cenário político de Pau dos Ferros. Pau dos Ferros é uma cidade que tem uma tradição de acirramento político. O atual prefeito foi meu vice-prefeito no meu segundo mandato, foi meu secretário de saúde, teve o nosso apoio e hoje está aliado àquele que ele dizia, inclusive aqui nessa mesma entrevista em 2012 na TV Bandeirantes, ele chamava o ex-prefeito que me antecedeu de ficha suja por várias frentes. O pacote hoje está montado e digo mais, esse pacote foi premeditado. Hoje é a mistura do estilo político ultrapassado e derrotado historicamente em Pau dos Ferros, comandado pela mãe dele, com o estilo que foi sepultado politicamente em Pau dos Ferros, que eu derrotei em 2 eleições e ele próprio derrotou o filho do ex-prefeito, que é o atual aliado dele. Por isso, não podemos falar explicitamente sobre o momento eleitoral do próximo ano, em função da prudência da legislação eleitoral. Vocês devem ter conhecimento que essa semana deve sair a publicação no Diário Oficial da União da sanção presidencial sobre a reforma política que foi apreciada pelo Congresso Nacional. Então, em já sair na publicação, nós vamos ter uma nova regra a ser estabelecida. E, evidentemente, o que eu posso afirmar com toda prudência no que se refere à legislação eleitoral é que o democrata terá, sim, candidato a prefeito no próximo ano em Pau dos Ferros. Ex-prefeito Leonardo Rego, a gente está chegando ao final da entrevista, mas só um balanço de prioridades do Democratas, e aí o senhor falando como dirigente estadual, prioridades do Democratas para o Rio Grande do Norte. Eu sou presidente do Diretório Municipal em Pau dos Ferros e membro da Executiva Estadual. O senador Zé Agripino já colocou no contexto que as cidades de João Câmara, Currais Novos, Pau dos Ferros, que são municípios estratégicos, município polo, se configuram como prioridade. Mas a grande intenção do partido, já que nós temos o presidente nacional do partido, o senador Zé Agripino, à frente desse processo, é de ampliar o número de prefeitos e de vereadores nos 167 municípios do Rio Grande do Norte. Ex-prefeito Leonardo Rego, foi uma alegria recebê-lo aqui. Muito obrigada, Leonardo, pela entrevista. Eu que agradeço a atenção. Um forte abraço a todos. Se você quiser rever essa entrevista completa, basta acessar www.politicaemfoco.com.